rapaziada do MMA, estamos aqui para fazer aquele nosso videozinho que a gente faz, pelo menos em todo vídeo pré-evento numerado. Então, esse sábado, no dia 7 de março, teremos o UFC 326, onde a luta principal é essa aqui do meu lado, o UFC 326, Charles Oliveira versus Max Holloway 2, valendo dessa vez o cinturão BMF, um pouco mais de 10 anos depois. A gente tem esse confronto novamente, né? No primeiro confronto, essa luta terminou de uma forma não muito boa para nós, público brasileiro, porque o Charles teve uma lesão, e acabou perdendo a luta. Foi dada como um nocaute técnico, né? Porque abandono por lesão, enfim, é considerado nocaute. Então, é isso. Pouco mais de 10 anos depois, teremos aí Charles Oliveira versus Max Holloway novamente. Ambos em outro momento da carreira, ambos muito melhores do que eles estavam há 10 anos atrás, em outra categoria. Ambos já foram campeões. Agora o Max é o campeão BMF, o Charles já foi campeão linear. O Charles agora busca ser campeão BMF, né? Double champ. A gente, enfim, não sei se é considerado duplo campeão, né? O cara ser campeão BMF e ser campeão linear. Mas é isso, galera. Então a gente tá aqui para fazer aquele videozinho que vocês já estão acostumados aqui no canal, que é o vídeo de análise apostas para o card do UFC 326. Então, sem mais delongas, vamos partir porque o card tá recheado e tá muito bom pra gente analisar. Beleza? Tamo junto e vamos lá. Então, rapaziada, seguinte, vamos então para fazer a análise aqui das lutas. Vamos começar aí com a primeira luta da noite, que vai ser Rodolfo Bellato, nosso primeiro brasileiro da noite. Teremos 5 brasileiros na noite, e Rodolfo Bellato é o primeiro deles. Coincidentemente, também é a primeira luta a abrir o card. Rodolfo Bellato aí, que é da divisão até 93 quilos, divisão meio pesado, e vai enfrentar o estreante Luque Fernandes, beleza? Vamos partir aqui agora para análise. Rapaziada, nessa parte de preliminar, eu vou tentar dar uma avançada para o vídeo não ficar tão longo, tão massivo, para você que está em casa não perder o interesse de assistir. Mas é isso, rapaziada. Bom, vamos começar aqui com a nossa análise falando algo que eu gosto de falar sempre que eu falo do Rodolfo Bellato, que é o seguinte, cara. Rodolfo Bellato, para mim, tem o cartel o melhor cartel do UFC, cara. E, tipo assim, não é porque ele é invicto, até porque ele não é invicto, mas ele tem o cartel arco-íris do UFC, que significa o quê? Vocês olhem aqui, olha aqui. Rodolfo Bellato. Ele tem uma derrota na sua última luta por decisão, um no contest, um empate numa decisão majoritária e vitória. Ou seja, ele tem 4 lutas no UFC e ele conseguiu, em 4 lutas, fazer os 4 resultados possíveis. Um empate, uma derrota, uma vitória e um no contest, cara. Então eu acho isso aqui inacreditável, rapaziada. Acho isso aqui inacreditável. Então, Rodolfão, que vem aí de 4 lutas, onde ele só conseguiu a vitória na sua estreia, e esse aqui foi no Contender Series. E o Luque Fernandes, que é um cara que é 6-0 no MMA, e vai fazer a sua estreia no UFC. Ele que veio aí contratado através do Contender Series, acho que foi na penúltima ou acho que foi na penúltima. No penúltima semana de Contender Series, no penúltimo episódio da 9ª semana da última temporada do Contender Series. Ele que veio aí do CFFC, enfim, ele é 6-0, quer dizer, ele é 6-0, e aí vem com o seu estilo agressivo para o UFC. Bom, a gente sabe que a transição para o UFC é sempre muito complicada, a gente sabe que nem todo mundo ele transiciona da melhor forma, às vezes um cara invicto fora da organização chega na organização e não se dá bem, ou o caso do Patty Mix, que já até saiu, inclusive também vai ser main event de um evento no Rising, lá no Japão, no mesmo dia do evento do UFC, mas é um exemplo de quem vem com muita moral e não soube transicionar bem
para a maior empresa, para a pressão que é o UFC. Então, cara, o Luke Fernandes aqui, ele entra na luta contra o Rodolfo favorito, enfim, ele entra favorito justamente por essa expectativa, e ele tem um ônus, ele tem um bônus de ter uma expectativa por ter um cartel 6-0, mas ele também tem um ônus da gente não saber como que ele vai se adaptar direito no UFC. Enfim, pelo que eu vejo, pelo que eu dei uma olhada, dei uma analisada, assisti algumas lutas do Luke Fernandes, obviamente, não assistia, não acompanhava a carreira dele, né? Pesquisei a luta, quis assistir, e eu vou ficar com o estilo agressivo do Luke Fernandes. Acredito que ele vai ganhar do Rodolfo Bellato aí, infelizmente, porque eu queria uma vitória do nosso brasileiro, mas eu vou ficar com a vitória do Luke Fernandes. Ele que é americano aqui, nas odds de momento, ele é favorito contra o Rodolfo Bellato, e a galera do Tapology está acreditando numa vitória do Luke Fernandes por nocaute ou nocaute técnico. Beleza, rapaziada? Agora analisamos Rodolfo Bellato e Luke Fernandes. Vamos analisar a segunda luta da noite, que é o Ilia Top Turo. Temos dois sósias do Ilia Topuria nesse card, e o primeiro deles é o Gaston Bolanhos, que aí é o venezuelano, peruano, perdão, vai lutar contra o Jeong Yong Lee, que é um coreano que vem de 2 derrotas aí, ambos vêm de cartéis com derrotas, vitórias, derrotas. Ele que veio do Bellator aí em 2022, é um cara que não é muito frequente, tem uma média aí de uma luta por ano. Enfim. O Jeong Yong Lee perdeu pro Daniel Willy Cat. O Willy Cat não bateu o peso e aí ganhou, nocauteou. É isso? Foi essa vitória do Willy Cat, cara? Rapidinho que eu vou. Acho que não foi. Acho que não foi. Não, acho que não foi, não. Eu achava que foi, mas. Não. Ele perdeu aí pro Willy Cat. Mas, cara, eu tinha quase certeza que essa luta tinha sido um nocaute, cara. Que doideira. Mas é isso, beleza. Ambos aí, um com 32, outro com 30, um da Coreia e outro do Peru. Eu não vou enrolar muito nessa luta aqui, e a galera do Tapology também tá na opinião que eu vou dar aqui pra vocês. Eu fico com Yong Lee, o The Korean Tiger, por decisão sobre Elias Topeira, o sósia de Ilia Topuria, Gaston Bolanhos. Beleza, rapaziada? Partindo agora para um cara que eu quero perder um tempinho aqui falando, que é esse carinha aqui, chamado Rafael Tobias. A luta de agora que eu vou falar é Rafael Tobias versus Diayar Nurgozai. É uma luta aí na divisão meio pesado, até 93 quilos. E nosso segundo estreante da noite, que é o Rafael Tobias, ou Rafael Bipolar, como você preferir chamar. Peço que vocês tenham um pouco de atenção com o Rafael Tobias, é um cara que eu gosto muito, é um cara que eu acompanho, é um cara que eu fiquei extremamente feliz com a sua vitória no Contender Series, nessa última edição do Contender Series. Rafael Bipolar é um cara que vai dar muito trabalho no UFC, eu tenho certeza mesmo. Estou muito, 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 muito confiante na vitória dele. E não que o Nurgozai seja um cara ruim, ele tá vindo de 2 derrotas, contra o Salt Batiev e contra o Brandson Ribeiro. E ele veio através do Contender na penúltima temporada. Enfim, cara, Rafael Tobias é um cara que é muito agressivo, é um cara que tem um jogo muito diversificado, é um cara nocauteador, é um cara finalizador, é um cara que não entrega luta chata, pode ter certeza que ele não vai entregar luta chata. E, cara, é um cara que eu tô pra fazer esse quadro aqui, eu tô muito sem tempo, inclusive esse vídeo aqui tá sendo gravado, eu tô muito cansado, cheguei da faculdade muito tarde, preparei o cenário, preparei as artes que estão sendo feitas aqui no vídeo, mas não poderei deixar de fazer esse vídeo porque é uma promessa que eu fiz, que esse ano eu gostaria de cobrir todos os eventos numerados, pelo menos fazendo vídeo pro canal. Então, cara, atenção em Rafael Tobias, estreia desse cara aí. Rafael Bipolar, vou chamar ele assim a partir de agora, porque é o nome, que é o apelido dele, é o apelido que eu conheci ele. Rafael Bipolar é um cara para vocês ficarem de olho, brasileiro,
e que vai fazer a sua estreia no dia 7 de março, esse sábado agora. E eu acredito que ele vai finalizar a luta no primeiro round, ou por nocaute, ou por finalização. Ele é um cara muito diverso, não posso garantir para vocês como vai ser, mas eu acredito numa vitória por via rápida de Rafael Tobias, ou Rafael Bipolar, rapaziada. Deixa nos comentários aí se você já conhecia Rafael Bipolar, cara. Esse é um dos melhores apelidos no UFC, na minha opinião. Tô até para fazer um vídeo sobre apelidos no UFC. Deixa aí nos comentários se você quer que eu faça esse vídeo sobre apelidos, porque para mim Rafael Bipolar é um dos melhores, sem sombra de dúvidas, beleza? Partindo para a próxima luta agora, que é Jesus Aguilar versus Sumur Daege. Beleza, rapaziada? O chinês, Sumur Daege, ele já tá no UFC há bastante tempo, é um cara que, poxa, eu não vou conseguir ver aqui quantas lutas ele tem no UFC, mas apesar de ser novo, né, ele tem 30 anos, ele já tá há bastante tempo no UFC. O Jesus Aguilar é outro que também está há bastante tempo no UFC e tem uma carreira um pouco mais constante do que o chinês Sumur Daege, beleza? Também é outra luta que eu não vou perder muito tempo aqui falando, justamente porque é uma luta que não é muito conhecida do grande público. Eu dei uma analisada, obviamente, para poder falar aqui para vocês, mas não vou perder muito tempo. Já vou dizer que a minha vitória vai ficar com Jesus Aguilar. Apesar da vitória aqui estar com o Somur Daege na pique do Tapology, eu devo ter clicado em cima da foto dele sem querer, antes de salvar os palpites. Mas é isso. Fico com Jesus Aguilar, rapaziada. Eu vou de Jesus Aguilar por decisão. Enfim, acho que eu vou por decisão. Cara, essa luta é muito difícil, realmente muito difícil. É uma luta que, cara, poxa, eu não sei nem dizer. Qualquer um dos dois pode ganhar, mas eu fico com Jesus Aguilar, rapaziada. Galera do Tapology também aí tá bem dividida, mas tá com o Jesus Aguilar. Importante dizer que o Sumur Daege é favorito nas odds de momento, um pouco favorito, enquanto o Jesus Aguilar é zebra no confronto. Beleza? Partindo para o nosso próximo confronto, que é Cody Durden versus Nian Jargal Tumendemberei. Vamos de novo. Nian Jargai Tumendemberei. Vocês entenderam. Beleza, rapaziada. Nome muito difícil para o nosso atleta mongol. Não, meu Deus. Acho que eu não podia ter falado essa palavra no YouTube, pelo amor de Deus. Não, YouTube. Não estou xingando o cara. Não estou chamando ele de deficiente. Não estou falando que ele tem problema mental. Ele é um atleta da Mongólia. Ou seja, quem é da Mongólia é mongol. E é o caso do Nianjargai Tumendemberel, entendeu? Então eu não estou chamando ele de doente, eu estou falando só que ele é um atleta da Mongólia, beleza, YouTube? Então não restrinja o meu vídeo, porque eu já não ganho um centavo com esses vídeos. Se você restringir o vídeo que eu estou perdendo meu tempo fazendo, não estou perdendo meu tempo porque eu gosto de fazer, mas não bloqueie o meu vídeo porque eu chamei ele de mongol, sendo que ele é da Mongólia. Beleza? Ficou claro? Então vamos partir pro Corey Durden, que é aí um cara que lutou aí no UFC 325, se eu não me engano. Não. Ele lutou quando que o Corey Durden lutou, cara? Eu lembro da última luta do Corey Durden, cara. Acho que foi contra... Foi o Alan Purosso, acho que no Fight Night Cup versus Roival. Porra, eu vou ter que ver isso agora porque eu preciso, mano. Não. Garcia versus Onama. Beleza. Cara, eu vou aqui na vitória do atleta da Mongólia, Nianjangal Tumendemberei. Ele vai ganhar, na minha visão. O Cody Durden é um cara péssimo. Acho que ele vai ser cortado logo menos aí no UFC. Ele deve pegar a quinta derrota em 6 lutas. Ele que tem 17-9, eu tô meio cego, peço perdão. Ele tem 17-9 no cartel aí, enquanto. Eu não vou falar o nome dele, foda-se. Ele tem 9-1 no cartel, ele só perdeu aí pro Carlos Hernandes numa decisão dividida. Ou seja, galera, fico aí com o atleta da Mongólia, do país Mongólia,
da nação Mongólia, onde tem mongols que são atletas, pessoas nascidas na Mongólia, beleza? Fico aí com Nian Jangai, para não ter que falar mais o nome dele, peço perdão. Mas é isso. Concorda comigo? Deixa aí nos comentários o que você está achando até agora. Deixa aí que eu quero ouvir os seus palpites. Quero entender o que você está achando desse card. Quero entender o que você está achando desses atletas que passaram por aqui até agora. Partindo para a próxima luta, ele, que eu tenho certeza. Calma, que eu abri a mesma luta acho que 2 vezes. Ele, que é o segundo sósia de Ilia Topuria, o Elias Topeira. Elia Toturo, Apturo, enfim. Alberto Monte, que é a outra estreia aí, terceira e última estreia desse UFC 326. Alberto Montes, o venezuelano que veio do Contender Series aí há mais de um ano e ainda não fez sua estreia no UFC, vai fazer sua estreia contra Rick Turcios, cara, que era para ter lutado no UFC 324 contra o Cameron Smotherman, mas o Cameron Smotherman teve aquele problema em que ele, ao sair da balança de pesagem no dia oficial da pesagem, desmaiou e a sua luta foi cancelada. Então o Rick Turcios ficou sem luta e foi remanejado para o UFC 326. Enfim, o Rick Turcios, cara, ele teve um azar, porque a luta contra o Cameron Smotherman, ele, apesar de não ser favorito também, ele ser zebra, ele tinha uma chance maior, provavelmente, nas odds, enquanto essa luta que ele vai fazer contra o Alberto Montes, ele é totalmente zebra. O Alberto Montes aí, apesar de ser um estreante, é um cara que é 10-1 no cartel, é um cara que a galera tem muita esperança na divisão peso galo. E eu acredito também que ele vai ganhar, eu acredito que ele vai nocautear o Rick Turcios. Rick Turcios, cara, para quem viu o meu vídeo do UFC 324, eu vi minha opinião sobre ele, eu acho que é um cara que não é bom, não é completo, ele tem várias lacunas aí para serem preenchidas no UFC, como atleta, ele é meio maluco, enfim. O Alberto Montes, como eu falei já no na análise que eu estava falando do Luke Fernandes, a gente precisa ver como ele vai migrar pro UFC, né, cara? A gente sabe que o nível do UFC é diferente, mas por tudo que eu tenho de informação, tudo que eu tenho de visualização do Alberto Montes, eu, cara, projeto um cara de sucesso e com certeza projeto um cara que é totalmente capaz de vencer o Rick Turcios. E eu acredito que por um nocaute, eu tô no nocaute do Alberto Montes, eu acredito que ele vai nocautear. E é isso, rapaziada. Passando aqui as informações: 31 anos de idade, 31 anos de idade pro Alberto Montes, 32 pro Rick Turcios, 12-5 pro Rick Turcios vindo de 2 derrotas e 10-1 pro Alberto Montes fazendo sua estreia no UFC, apesar de já estar 3 vitórias seguidas aí. Apenas uma foi em ambiente do UFC, que foi o Contender Series, né? Deixa eu ver como a galera do Tapology tá. A galera também tá apostando aí no Alberto Montes. 29% por decisão, 67% por submissão e a menor parte por nocaute. Galera, eu acredito que vai ser pela via rápida. Eu apostei em um nocaute, mas a galera do Tapology, em sua maioria, discorda do nocaute, mas concorda com a vitória do Alberto Montes. Partindo para a próxima luta aí, rapaziada, Deontay Johnson versus Cody Brandes. Ele, que eu tenho certeza que lutou no último UFC, que foi o UFC 325, no último numerado. É isso, ele lutou contra o Ken Rostall. E o Deontay Johnson, cara, que é um cara que fez a sua estreia contra o Cedric Dumais. Cara, só que o Cedric Dumais, Dumais é um cara que eu não consigo botar muita fé, cara. Ele tentou lutar aí uma vez com tornozeleira eletrônica, ele é muito doido. Ele é, porra, completamente maluco. Mas isso não tira o mérito do Deontay Johnson, beleza? Cara, eu acredito numa vitória do Deontay Johnson. Apesar do Cody Brandt ter perdido a última luta para o Ken Roston, quem assistiu o UFC 325 sabe que o primeiro round foi bem bom do Cody Brandt. Foi um cara que, na minha análise para o UFC 325, ele ia ser amassado pelo Ken Roston. Até foi, né? Ele foi nocauteado. Mas o primeiro round ele deu um gás, cara. Ele melhorou algumas valências que ele tinha fraco, na minha visão, no seu jogo. Mas, enfim, o matchmaking do UFC provavelmente odeia o Cody Brandes, então acho que
botar ele contra o Deontay Johnson, que é um cara que tá invicto ainda, um cara que tem muito gás, é um cara novo, de 27 anos. Enfim, eu acredito que vai ser a vitória do Deontay Johnson e ele vai se manter invicto, vai para 8-0, enquanto o Corey Brandage, cara, amargue aí a sua terceira derrota seguida, indo para 11-9, cara. Que porra de carreira é essa? Meu Deus. Indo para 11-9 o Corey Brandage. Enfim. Eu acho que vai ser uma vitória tranquila do Deontay Johnson aí. Aposto no nocaute também. Igual o Corey Brandage sofreu na última luta. Aposto num late first round, ou seja, no final do primeiro round. O Deontay Johnson ele é um cara que gosta de construir nocaute, ou até mesmo no início de segundo round, onde ele já esteja um pouco machucado, o Corey Brandage, e faça. E o Deontay Johnson aproveite e ataque com um nocaute, beleza? Vocês acham que o Deontay Johnson se mantém invicto, ou vocês acham que o Corey Brandage consegue interromper essa sequência de vitórias do Deontay Johnson? Deixa aí nos comentários que eu quero saber de você, porque a gente também não tem uma amostragem muito grande do Deontay Johnson, mas a gente sabe muito bem quem é o Corey Brandage, né? Partindo para a próxima luta aí, uma luta na divisão dos pesos galos. É um cara que já foi campeão aí da divisão, um cara que é conhecido, um cara que love or hate, ame ou odeie, contra um chinês muito novo aí também no UFC. Ele veio através do Road to UFC, né, cara? Ele entrou tem 2 anos, ele tem 1/2 no UFC, que é um long shot. E o Cody Garbrandt, cara. Essa luta aqui, cara, eu tava analisando ela antes. E o Cody Garbrandt, ele é zebra nessa luta, né, cara? Porque, enfim, tá com 34 anos, já não tem mais a mesma estrutura, a mesma capacidade atlética. Mas aí a gente sabe que ele é um cara que é nocauteador, né, cara? É um cara que tem uma mão pesada, é um cara de one punch, assim, né? Mas, enfim, essa, na minha visão, é uma das lutas que dá para você apostar no cara que é azarão. No caso aqui, o Cody Garbrandt é o azarão da luta, e o Long Shaw é o favorito, né? Eu acho que eu vou de Cody Garbrandt, apostando aí na, na experiência, né, do veterano, cara que, porra, tem história aí no UFC há muito tempo, um cara que, porra, infelizmente não mantém muita frequência de luta, mas acho que eu vou nele. Não tem muito mais o que falar. Enfim, peço perdão, tô até meio travado aqui nessa luta, porque essa luta, quando eu fui analisar, eu fiquei pensando bastante nisso. Mas eu acho que essa é uma das lutas que a gente pode escolher o, o azarão, beleza? Partindo agora para a próxima luta, já entrando aí no nosso main card, a luta de dois brasileiros, luta bem interessante, é uma revanche, né, na verdade, é uma luta que já aconteceu uma vez, Gregory Rodrigues versus Bruno Hulk, Bruno Ferreira, aí, Robocop versus Hulk, uma luta de filme, é uma luta que nunca aconteceu no filme, mas são dois personagens de filme aí que a gente pode brincar, digamos assim. Robocop versus Hulk 2. Na primeira edição dessa luta, o Bruno Hulk nocauteou o Gregory Rodrigues. Foi uma luta que aconteceu há. Deixa eu ver quanto tempo. Cara, tem bastante tempo, mano. Foi em 2023, se eu não me engano. Vou até abrir aqui pra gente ver, que eu quero lembrar certinho quanto tempo faz essa luta. Porra, tem muito tempo, cara. 2023. 2023 no UFC 263. É, o Bruno Hulk, ele nocauteou aí o Gregory Rodrigues no primeiro round. Mas, cara, vão fazer 3 anos e eu acredito que ambos mudaram muito. Eu acho que ambos são atletas diferentes. E apesar de ter ganhado a primeira luta, nessa luta eu vou ficar com vitória
policial robô do Robocop aí. Acho que por uma decisão acho que poderia botar por um nocaute, mas ambas as lutas dos dois, as últimas lutas do Bruno Huck foi contra o Vettori e do Gregory foi contra o Roman Kopylov. Foram decisões e são dois caras duros, eles estão aguentando bastante porrada também. Acho que pode ser numa decisão aí decisão, enfim, tende a cada lado. Acho que você em casa, se quiser fazer aposta, enfim, qualquer lado que você escolher, tem motivos para serem escolhidos, porque são dois caras que já lutaram uma vez, são dois caras que representam o Brasil aí na categoria dos médios, mas eu vou empatar essa parada aí, vou ficar 1-1 com a vitória do Robocop sobre o Bruno Rodrigues, Bruno Ferreira, o Bruno Huck. Vamos ver o que a galera do Tapology acha. A galera do Tapology também acha isso. E o Gregory, cara, o Gregory é favorito nas odds de momento. O Gregory tá um pouco favorito contra o Bruno Huck. Mas, cara, a odd não significa nada, né? A gente sabe bem que a odd é só um parâmetro de como os apostadores estão entendendo o mercado. Mas eu fico com a vitória do Gregory Rodrigues, apesar de ser uma luta muito apertada e para quem ganhar eu vou ficar feliz. Ambos são brasileiros. E é isso, rapaziada. Partindo para mais uma luta aí difícil, cara, na categoria peso leve. É uma luta difícil porque a gente pode até olhar aí os cartéis, né? Drew Dober de um lado, Michael Johnson do outro. Um duelo de experiência, né, gente? Drew Dober tem com 37, Michael Johnson com 39. 39, quase 40, né? Quase chegando aos 40. Vindo de 3 vitórias, cara. Ele ganhou aí do Daniel Zellhuber, ganhou do Azaitar e do Darius Flowers, perdeu pro Diego Ferreira e ganhou do Diakiese, cara. Diakiese nem tá mais no UFC, Diego Ferreira não tá mais no UFC, acho que o Darius Flowers também saiu do UFC, Azaitar também, acho que não lembro se ele saiu do UFC, e o Zellhuber perdeu no sábado passado. Já o Drew Dober aqui ganhou do Kylie Prepolek naquele UFC Canadá que teve aí, que foi Brandon Allen versus The Reader. Perdeu para o Manuel El Loco Torres. Perdeu por Jean Silva na divisão de baixo. Perdeu para o Renato Manny Moicano. E ganhou do Ricky Glam, que eu também acho que já saiu do UFC. Rapaziada, aqui eu vou de Michael Johnson de Menace, porque eu acho que ele tá num momento melhor na carreira. Acho que, cara, ambos estão chegando nas suas etapas de finais de carreira, ambos já estão nas últimas lutas, mas eu acho que o Michael Johnson tá mais ambientado já com o peso. O Drew Dober, ele desceu uma vez, acho que pegou a luta em cima da hora, enfim. O Michael Johnson, para mim, tem mais punch. O Michael Johnson, ele também ia lutar no UFC 324, mas aí teve alguma coisa envolvendo a aposta, não que ele estava envolvido com a aposta, mas acho que o adversário dele estava lesionado, e aí saíram notícias que ele estava lesionado, e aí teve um volume alto de apostas na vitória do Michael Johnson. E aí o UFC preferiu acabar com a luta antes, nem rolar a luta, porque o UFC está bem restrito com essa questão de aposta, porque eles não querem brecha nenhuma para ter esse azar de aposta mandar no resultado da partida da luta, né? Fico com o Michael Johnson aí, uma vitória, de repente por decisão, porque o Drew Dober também é um cara que aguenta muita porrada, mas não descarto um nocaute também, rapaziada. Vamos ver o que a galera da Tapology acha. Que isso, cara, é isso. Para vocês verem o quanto essa luta ela é parelha, né, cara? A galera do Tapology tá 50-50 aí nessa luta, rapaziada. Mas é isso, mano. Eu fico com a vitória aí do Charles Johnson, apesar de ser mais velho. Eu acredito que ele venha num momento melhor, esteja com mais fome, apesar de já ter conquistado bastante coisa na carreira. E, cara, é uma luta muito difícil, como eu falei na luta do Cody Garbrandt, como eu falei na luta do Bruno Huck e do Gregory. É uma luta que, para onde a vitória cair, não tem desculpa, vai cair bem, porque
são dois caras que estão bem preparados, são dois caras de níveis bem parecidos mesmo. E é isso, rapaziada. Vamos partir para a próxima luta aí. Estamos chegando ao final. Essa é a nossa antepenúltima luta. É uma luta na divisão peso galo, que é Rob Font, né? Uma luta do velho versus novo, né? Que é Rob Font versus Raul Rosa Júnior. Rob Font, que também tem naturalização americana, mas luta com a bandeira dos Estados Unidos. E o Raul Rosa Júnior tá aqui como Estados Unidos, mas ele luta com a bandeira mexicana. O apelido dele é El Niño Problema. Ele aí vem de 4 vitórias. Ele que tá 4/1 no UFC, ou 5/1 no UFC, se eu não me engano. Eu fico com a vitória do Raul Rosas Júnior contra o Rob Font. Rob Font aí que veio e perdeu sua última luta. Cara, mas ele foi até para uma decisão, se eu não me engano, ele tinha sido atropelado. Mano. Tipo, ele teve um atropelo no dia anterior da luta. Enfim, não foi um atropelo sério, mas foi algo que também vazou, se eu não me engano. E aí, posso estar falando besteira, mas eu acho que não, mas confira, porque eu não vou pesquisar, porque já tá muito tarde. Mas é isso. Cara, o velho contra o novo, né? 38 anos contra 21 anos, cara. Raul Rosa Júnior é um cara muito novo, é um cara que é um prospecto aí, que eu peço que vocês tenham conhecimento, cara. Quem é fã de UFC já conhece o Raul Rosa Júnior, diferente de alguns outros atletas. Que eu tenho até um quadro na página no Instagram que eu gosto de mostrar para o público, para vocês conhecerem e acompanharem. O Raul Rosa Júnior é um cara que, apesar de ser muito novo, já tem bastante luta no UFC e já é conhecido do público geral, até porque ele é um cara que sabe fazer aparição no microfone, ele faz aquele tio, que é uma marca registrada dele, e enfim. Eu fico aqui com o Raul Rosa Júnior, acredito numa decisão. Enfim, eu acho que eu vou no Raul Rosa Júnior por decisão, 3 rounds aí. Ele tem muito para provar aí pra gente, é um cara que eu tenho muita fé. Mas, cara, ele veio essa semana aí com um discurso de que quer se aposentar aos 25, quer ser campeão e se aposentar, porque gosta de mulher, droga, mentira. Gosta de mulher, bebida, festa, farra. Enfim, galera, Rob Font já tá no final de carreira. Eu vou de Raul Rosas Júnior para ganhar essa luta aí. Ele que é mexicano, desconsiderando essa bandeira dos Estados Unidos, e ele que é favorito nas odds de momento. Vem de vitória contra Vince Morales, Aorquilang, Rick Turcios, Terence Mitchell. O Rob Font vem de derrota do David Martinez, que lutou na semana passada também, ganhou do Jean Matsumoto, ganhou do Kyler Phillips, perdeu pro Daiso e perdeu pro Corey Sanhagen. Mas é isso, rapaziada. Fico com vitória do El Niño Problema, Raul Rosas Jr., beleza? Partindo agora para o nosso co-main event, nosso quarto brasileiro da noite, não, o nosso quinto brasileiro da noite. Caio The Natural Borralho, Fighting Nerd na casa, contra Reinier RDR The Header, rapaziada. Reinier The Header, que vem de derrota contra Brandon Allen, cara, numa que foi uma das lutas mais estranhas dos últimos tempos. Brandon Allen pegou a luta de última hora aí e mostrou que o The Header não tem nenhum gás para aguentar 5 rounds. Essa aí é uma luta de 3 rounds. O The Header tá um pouco mais acostumado. O The Header, que é um cara wrestler, ele vai querer botar o Borralho para baixo. O Caio Borralho é um cara muito inteligente, um fight IQ muito, muito, muito alto. E é um cara preparado para tudo, cara. É um cara preparado para MMA. Ele não tem uma virtude só. Ele é um cara com várias virtudes. Ele é um cara polivalente. E eu acredito que o Caio Borralho vá ganhar do Renier The Reader e vai se colocar novamente nos tops para a disputa de cinturão. Acho que essa luta em ranking, em questão de ranking, não diz muito, até porque o Caio Borralho é o 8º do ranking e o Renier The Reader é o 9º do ranking. Então, em questão de subida de ranking, não vai alterar nada pro Caio Borralho, mas acho que com uma vitória convincente, através de um nocaute, quem sabe, de uma finalização, ou uma decisão que não seja chata, um 30-27, enfim. Coloca o Caio Borralho aí num Title Eliminator, de repente fazer uma luta aí contra Anthony Hernandes. Ele perdeu pro Imavov, mas foi uma luta que, poxa, teve algumas coisas ele tava com pneumonia,
Enfim, eu não gosto de dar desculpa para a derrota de ninguém, mas eu acredito que Caio Borralho tem um potencial muito maior do que Reinier de Ridder, cara. Vamos aí ao Tale of the Tape, né? Como eu falei, ambos têm cartéis parecidos. O The Ridder vem de derrota para o Brandon Allen, onde ele cansou e teve que largar. E o Caio Borralho vem de decisão unânime contra o Nassourdine Mavov. E ambos vinham de 4 vitórias antes, né? O Caio Borralho, se não me engano, vinha até de mais vitórias antes. E é isso. Cara, idades parecidas. O The Ridder tem 35, o Caio tem 33. A altura é parecida também. O The Ridder é um pouco maior, cerca de 5 a 6 centímetros maior, mas eles se encararam hoje e a altura não foi um fator que deixou determinante. E, cara, não tem muito mais o que falar. Fighting Nerd na casa. Vitória do The Natural, do líder da equipe Fight Nerd, Caio Borralho, na minha visão. Acho que vai ser uma luta fácil, apesar de não ser um adversário fácil, mas o Caio Borralho tem tudo para deixar essa luta bem tranquila. Beleza, rapaziada? Partindo agora para o que a gente está ansioso a semana inteira, né, rapaziada? A gente aí tá a semana inteira pensando em uma só coisa, que é Charles do Bronx versus Max Holloway. Na verdade, Max Holloway versus Charles do Bronx, porque o Max é o campeão. E, cara, bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero começar com o Tale of the Tape, depois eu vou para minha opinião e depois eu vou compartilhar um pensamento que eu tô aí com vocês. De torcedor, de fã, de um cara que tem como lutador favorito o Charles. E então, mas primeiro vamos para a parte séria, para a parte da análise, que é o Tale of the Tape. Beleza. Max Holloway, cara, que vem de vitória aí contra o Dustin Poirier na última luta da carreira do Dustin Poirier, que foi no UFC 318, lá em Louisiana. Uma defesa de cinturão BMF, né? Onde foram 5 rounds. O Max Holloway ganhou por decisão unânime, sem nenhum problema. Ele ganhou 4 dos 5 rounds. Enfim. O Charles Oliveira vem de vitória no UFC Rio, onde eu pude estar presente, eu vou falar isso em toda oportunidade. Foi maravilhoso contra Matheus Gamrot. Perdeu antes para o Ilia Topuria no UFC 317, enfim, eu não quero comentar, então vamos passar sobre isso. Essa vitória aqui no meio foi contra o Beneil Dariush, contra o Michael Chandler, e essa derrota para o Arman Tsarukyan no UFC 300, cara. Uma derrota que eu não acho que ele perdeu, acho que ele ganhou essa luta, mas, poxa, sempre que eu falar de Charles, eu vou falar isso. E então não tem como. Bom, o que ambos têm em comum, cara? Essas derrotas antes da última vitória são contra o mesmo cara. E da mesma maneira. Perderam para a Ilia Topuria, ambos nocauteados, cara. Charles Oliveira e Max Holloway, ambos nunca haviam tomado nocaute. E foram nocauteados pelo melhor boxer do UFC, que é a Ilia Topuria, cara, que é um cara que a gente vai, porra, a gente não sabe ainda qual é o tamanho desse cara, é um cara muito grande, um cara que tem 28 anos, cara. Charles Oliveira aí com 36, Max Holloway com 34, e um cara de 28 anos que a gente já é gigantesco, já é duplo campeão, já nocauteou grandes nomes como Charles, Max, Volkanovski, enfim. Pra você ter uma noção, cara, Max Holloway e Volkanovski haviam lutado já 3 vezes, 3 vitórias do Volkanovski e o Ilia Topuria nocauteou os 3 que nunca haviam sido nocauteados, cara. Então, assustador, né? Assustador isso. E vamos voltar a falar só deles dois aqui, porque se eu perder tempo falando do Ilia Topuria, eu vou passar muito tempo aqui. E, cara, não vou conseguir chegar ainda à grandiosidade que esse cara é e que vai se tornar mais ainda, porque eu não duvido nada dele buscar um triplo campeonato, porque poxa, eu não sei, eu sei que o potencial do Ilia Topuria é algo inimaginável. Agora vamos lá. Charles e Max já se enfrentaram uma vez, cara, foi em 2015. Charles Oliveira e Max Holloway, ambos em momentos completamente diferentes em suas carreiras. Desde lá, já foram mais de 15 lutas para cada lado, com derrotas e vitórias, obviamente. Mas naquela oportunidade, cara, Charles Oliveira teve uma lesão feia, teve uma lesão bem feia na luta e teve que sair da luta, cara. Teve que abandonar a luta, então ele perdeu aquela luta pro Max Holloway e eu não consigo considerar essa luta justamente por uma lesão, mas no Tapology aí, no ranking, vai estar contabilizando a luta com certeza, porque, enfim, acabou de forma trágica, mas
o Charles perdeu. 15 para 11, 10 para 11 anos depois, desde 2015, que a gente está esperando esse confronto acontecer novamente. E não poderia ter um cenário melhor. O cinturão BMF, cara. E vou te falar, vou perder um tempo aqui fazendo uma analogia do cinturão BMF. E eu acredito que essa luta seja a definição de BMF, cara. Baddest Motherfucker, cara. São dois fans favorites, que são o quê, né? Amados pelo público. Charles Oliveira, Max Holloway, dificilmente, para não dizer que é impossível, porque a palavra impossível é impossível, ela não existe. Não tem haters, cara. Não tem pessoas que não gostam de Max Holloway e Charles Oliveira. E são dois caras que sempre que estão no octógono entregam tudo de si. Dão a vida, deixam tudo no octógono, querem dar show, querem mostrar que são os melhores, querem trocar porrada, querem trocar jiu-jitsu. Enfim, eles trazem o show pra gente. E com certeza, quem for o campeão, quem ganhar essa luta, é o baddest motherfucker. E assim, eu tô torcendo muito pro Charles, porque eu sou muito fã do Charles, sou brasileiro. Meu Charles é o meu lutador favorito, mas, cara, não poderia haver um cenário melhor para uma luta do que esses dois caras, cara. Que, por mim, quem ganhar aí, o cinturão tá bem representado na questão Badass Motherfucker, que é o que o cinturão tem que representar. Um campeão linear do UFC não necessariamente é um cara que entretém, não necessariamente é um cara que, porra, só entrega luta maneira. Diferente do BMF, cara, que é um cinturão criado para você mostrar que você é foda, para mostrar que você entrega show, para você mostrar que você entrega luta e que para você mostrar também que você não precisa fazer trash talk, que você não precisa disso para você ser grande. Você consegue ser gigantesco fazendo o seu jogo, fazendo que o público goste de você, o público te abrace, porque a gente vê exemplos aqui desses dois que não fazem uso de xingamentos, de palavrão, enfim. Não que eu ligue para isso, por mim tem quem queira usar, use, mas esses caras são BMFs e essa é a melhor luta. Acho que, enfim, opinião polêmica, acho que após essa luta até o Cinturão poderia ser aposentado, porque eu acho que nenhum confronto vai chegar aos pés da definição BMF, que é Max Holloway versus Charles Oliveira 2. Vamos lá. O coração diz uma coisa, a razão tá silenciada, porque o coração diz Charles. Então, galera, se você aposta ouvindo meus palpites, não vai comigo. Eu vou de Charles Oliveira, Charles do Bronx, por submissão. Acredito que vai ser campeão Charles Oliveira. Coração fala, a razão também, acho que ele tá muito preparado, mas, cara, se pender para cá, se cair para cá também vai ser muito legal. Tá bem representado, mas eu tô aqui com esse cara, Charles Oliveira, na minha visão. O nome, já posso escutar o hino do Fernandinho, que eu tenho certeza que eu já vou me emocionar, mano. Charles Oliveira, para ser campeão BMF e, se Deus quiser, estar aqui no Rio de Janeiro defendendo esse cinturão na segunda parte de 2026, agosto, setembro. Doido para que isso aconteça. E é isso, rapaziada. Bom, então, bom, rapaziada, essa foi a análise do UFC 326. Talvez não seja o melhor card do ano em questão de lutas, tem muitas lutas boas, sim, mas esse é um dos cards que eu tô mais ansioso aí, porque é uma luta que traz talvez dos meus lutadores favoritos. Acho que o Max Holloway tá aí com certeza no top 5 de lutadores ativos, né, que são dos meus favoritos, e o Charles, meu lutador favorito aí no momento. Acho que ele e o Poatan dividem essa prateleira aí de primeiro lugar. Mas por tudo que eu vivi no UFC Rio e por tudo que me fez criar esse canal, o Charles Oliveira tá num patamar muito alto pra minha idolatria. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da análise.
É um vídeo que eu tô fazendo aí, cara, quase. Já são 11 horas da noite, tô cansado, bem cansado mesmo. Fazendo faculdade aí, fiquei o dia inteiro na faculdade. E já tenho que acordar daqui a pouco também para estar na faculdade de novo. É longe pra cacete aqui da minha casa. Mas eu faço esse canal aqui, não recebo um centavo, não recebo nada. Só de vocês curtirem, assistirem, já me dá uma motivação para continuar postando vídeo. Eu fico muito feliz mesmo quando eu recebo a interação de vocês, quando eu recebo o carinho de vocês, quando eu recebo o like de vocês. E é isso, rapaziada. Comprei uma câmera nova, tô testando um setup novo. Eu consegui, fiz uma gambiarra, botei um ring light aqui segurando a câmera, a webcam tá ali. Enfim, rapaziada, quero agradecer a todos vocês e quero avisar que logo após o UFC 326 já vou gravar o vídeo de análise, independente de quem for campeão, independente de quem ganhar, se for Max Holloway, se for Charles Oliveira. No domingo de manhã teremos aqui já o vídeo da análise do UFC 326, beleza? Tamo junto, valeu, deixe seu like, deixe seu comentário, manda para um amigo que também gosta de UFC. E é isso, rapaziada. Tamo junto, valeu e os